Olá, eu sou o professor Everton Amorim e esta é uma aula de matemática. Essa aula está sendo gravada para ser utilizada com o 8º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e a intenção é que ela seja reproduzida no dia 10/6, na aula que vai das 13 às 13h45. A agenda dessa aula ainda vai tratar a respeito de sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas e hoje faremos um apanhado geral a respeito dos métodos de solução. Falaremos a respeito do método da substituição, do método da soma e da solução gráfica. Lembrando que nós já estamos vendo esses conteúdos e já passamos por ele. O que faremos hoje é mostrar tudo em um vídeo compilado, demonstrando como é possível fazer essas soluções através de exemplos que serão expostos agora. Iniciaremos falando a respeito do método da substituição. E aí na lousa nós já temos um exemplo de um sistema de equação que será resolvido por esse método da substituição. Mas antes de falar do método da substituição propriamente dito, é preciso relembrar o que é um sistema de equação. Um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas trata-se de um sistema que correlaciona duas equações do primeiro grau que têm duas incógnitas. E, neste caso, com elas correlacionadas, apenas um par ordenado será a resposta que serve para as duas equações. Lá na frente, quando a gente estiver utilizando o método da solução gráfica, nós iremos observar que existem inúmeros pares ordenados que são capazes de responder, por exemplo, essa primeira equação. E inúmeros pares ordenados que podem responder essa segunda equação. Mas nesse sistema que aí está exposto, apenas um par ordenado é capaz de ser solução, tanto para a primeira quanto para a segunda equação. E agora, falando especificamente do método da substituição, nós podemos dizer que é um método que se baseia na sequência, em seguir alguns passos para poder solucionar este tipo de equação. O primeiro passo é você observar no método da substituição qual destas equações é a equação mais simples. Por que, Everton? Porque, através dessa equação mais simples, eu vou isolar uma das incógnitas para poder tentar encontrar a solução do meu sistema. Aqui, nesse exemplo, eu vou utilizar essa primeira equação para eu isolar essa incógnita que está sozinha. Então, vou repeti-la aqui, que diz que 4x mais y é igual a 7. E aí lembro para vocês que a minha intenção nesse passo é tentar isolar uma das incógnitas. Aqui o y se apresenta de forma mais simples para ser isolado. Eu irei repetir o y, ele já está positivo, vou deixar ele aqui. Repito a igualdade, deixo o 7, que já estava desse lado da igualdade, e aí esse 4x que estava positivo eu vou levar negativo. Então, nós chegamos à seguinte conclusão. O valor do meu y pode ser escrito como 7 menos 4x. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso substituir aonde tiver y por 7 menos 4x. Posso substituir em qualquer lugar? Não. Se eu utilizei essa primeira equação, agora no próximo passo eu sou obrigado a utilizar a segunda equação, porque faz parte do método da substituição esta regra. Eu irei proceder da seguinte forma. Aonde aparecer a incógnita y, eu irei substituir por 7 menos 4x. Então, vou repetir aqui, 2x menos 5. 5 está multiplicando y. Significa dizer que 5 agora vai ficar multiplicando 7 menos 4x. 7 menos 4x igual a 9. Se vocês perceberem, esta nova equação que foi escrita agora apresenta somente a incógnita x. Deste modo, eu vou ter condições de encontrar o valor dessa incógnita x a partir do desenvolvimento do que foi criado aqui agora. Vou repetir 2x, menos 5 vezes 7 vai dar menos 35, menos 5 vezes menos 4x vai dar mais 20x, igual a 9. Continuando o meu desenvolvimento, 2x mais 20x vai ser 22x, igual a 9. 35 está negativo, ele vai passar para o outro lado de maneira positiva. Então, 22x vai ser igual a 35 mais 9, 44, a 44.
Logo, x vai ser igual a 44. 22 está multiplicando, vai passar dividindo. 44 é absolutamente o dobro de 22, então nosso x vai ser igual a 2. Neste ponto da minha resolução, eu encontrei o valor de uma das incógnitas. Encontrando o valor de uma das incógnitas, agora eu tenho condições de encontrar o outro valor. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu posso fazer a substituição aqui na primeira equação, aqui na segunda equação, ou então naquela equação que eu criei. Aquela que eu criei é mais simples, porque ela já diz que y é igual a 7 menos 4x, e eu tenho o valor de x. Então, vou dizer que y é igual a 7 menos 4, que multiplica x, que nesse caso vai multiplicar 2. Então, o valor do meu y é igual a 7 menos 8. Logo, o valor de y vai ser igual a menos 1. Tendo o valor de y e tendo o valor de x, eu tenho o par ordenado, que é a solução desse sistema de equação. E a minha solução vai ser o par ordenado 2 e menos 1. Está solucionado o nosso sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas pela utilização do método da substituição. Agora nós já estamos aqui na lousa para falar do método da soma. Como é que o método da soma funciona? Simplesmente eu vou pegar a minha primeira equação inteira e vou somar com a minha segunda equação. Mas isso tem uma intenção. A intenção é que eu elimine uma das incógnitas. Para eu eliminar uma das incógnitas, obrigatoriamente, eu vou ter que ter elementos nessa soma que façam com que uma incógnita suma. Everton, como é que eu posso fazer isso? Lembrando a vocês, eu preciso encontrar, por exemplo, aqui em cima, um 4x negativo. Oxente, mas como é que eu vou fazer isso se a equação de cima já está criada? É possível eu fazer a manipulação dessa equação de cima para atender os meus interesses. E se eu manipulo a equação de cima fazendo a multiplicação de um número inteiro por todos os termos dessa equação, eu não altero o meu resultado. Então, eu vou fazer aqui em cima a multiplicação para aparecer um menos 4x lá. Como é que eu faço isso? Simples. Eu vou multiplicar por menos 4. Porque esse x aqui, quando for multiplicado por menos 4, ele vai transformar-se em menos 4x. Logo, eu vou conseguir eliminar a incógnita x. Preciso fazer essa multiplicação por todos os termos desta equação para que eu não tenha desequilíbrio. Então, reescrevendo essa equação. X vezes menos 4, eu vou ter menos 4x. Y vezes menos 4, eu vou ter menos 4y. E menos 4 vezes 8, eu vou ter menos 32. Multipliquei toda a equação, não tenho problema, posso seguir normal. E a de baixo, eu simplesmente vou repetir. Vai ficar 4x menos 6y igual a 12. É nesse momento que a mágica do método da soma acontece. Eu faço uma soma simples. 4x menos 4x é 0, nem precisa aparecer. Menos 6y menos 4y vai dar menos 10y. E 32 menos 12 vai dar menos 20. Um detalhe aqui. Se a tua equação já apresentar elementos que você somando, você elimina uma das incógnitas, você não precisa fazer esse processo que eu fiz, ok? Agora eu dou continuidade. Y vai ser igual a menos 20 dividido por menos 10. Y vai ser igual, menos com menos é mais, 10 dividido para 20 é 2. Já temos o valor do nosso y. Tendo o valor do nosso y, eu posso substituir ele em alguma das equações, e aí tanto faz ser nas que eu criei, ser nas originais, a que eu encontrar que eu achar mais simples. No caso, eu entendo que essa é mais simples, então eu vou fazer essa substituição para encontrar o valor de x. Então, x mais y é igual a 8, só que eu sei que o valor de y é 2, então x mais 2 é igual a 8. Quer dizer, então, que x é igual a 8 menos 2. X vai ser igual a 6. E aqui eu já tenho a solução. A minha solução é o par ordenado 6 e 2. Everton, cheguei na solução. Existe alguma maneira de eu tirar a prova, de eu tentar identificar se eu encontrei a solução correta? Existe sim, pessoal. Você tem o par ordenado, você tem o valor de x, você tem o valor de y. É só você voltar na equação e tentar identificar se isso realmente está acontecendo de forma correta. Como assim? X é igual a 6. Eu volto lá na equação e substituo. Onde tiver x, eu coloco 6.
y é igual a 2. Onde tiver y, eu coloco 2. E aí eu observo se a igualdade é verdadeira. 6 mais 2 é igual a 8? Opa, deu certo, é verdadeira. Já conferi? Não, não conferi. O meu pau ordenado serve para responder tanto a primeira quanto a segunda equação. Para poder conferir de fato, eu só vou ter certeza se embaixo também funcionar e der certo da mesma maneira que deu em cima. Vamos lá. X é 6, aqui eu tenho 4 vezes x, 4 vezes 6 é 24. Y é 2, aqui eu tenho menos 6 vezes 2, menos 6 vezes 2 é 12. E aí vem a pergunta, 24 menos 12 é igual a 12? É igual a 12. Conferir, o pau ordenado serviu para responder a primeira equação, o pau ordenado serviu para responder a segunda equação, conferir está correto. Essa conferência serve para todos os sistemas quando você encontrar o pau ordenado, que é a solução deles, tanto o método da soma como o método da substituição. Já falando a respeito da solução gráfica de um sistema de equação com duas incógnitas, é preciso primeiro informar que, quando eu tenho uma equação que tem duas incógnitas, eu consigo escrever as soluções, os pares ordenados que são solução deste tipo de equação, dessas duas que estão aqui, em um plano cartesiano como um gráfico. Já em um sistema de equação, esse plano cartesiano ele vai ficar com duas linhas de gráfico desenhadas, e quando esse sistema ele tiver uma solução, esse ponto de solução vai ser um ponto de cruzamento dentro desse gráfico. Qual é o procedimento para fazer esse tipo de solução gráfica? Eu preciso encontrar pares ordenados para essa primeira equação, pares ordenados para essa segunda. Dentro de um sistema, para que o cruzamento desses gráficos aconteça, é preciso que eu encontre a solução dentre esses pares ordenados, tá bom? Então, fazendo a conta previamente, a gente já descobriu aqui que o pau ordenado que é a solução desse sistema é o pau ordenado 4 e 1. Você pode se utilizar dos métodos que a gente falou anteriormente para tentar identificar que pau ordenado é a solução desse sistema. Então, 4 e 1 vai servir como pau ordenado para os dois, para a solução das duas equações. Aí eu vou procurar aqui mais um pau ordenado, aliás, mais dois pares ordenados para cada um desses sistemas, para daí então eu localizar esses pontos em um gráfico. Então, colocando, por exemplo, aqui um 3 no valor de x, eu tenho que 3 menos algum número vai dar igual a 3. Veja só, 3 menos um número que dá 3. Que número que eu subtraio de 3 para continuar dando 3? É o número 0, por exemplo. Colocando aqui o número 5, só para a gente ter uma continuidade, e é interessante que vocês observem sempre a possibilidade, sempre que possível, colocar números inteiros dentro desses pares ordenados, porque fica mais fácil de você fazer a localização dentro do gráfico. Substituindo, onde tiver x, eu vou colocar 5. Então, aqui eu tenho 5 menos algum número que dá igual a 3. 5 menos 2 é igual a 3. Então, já tenho os pares ordenados para a minha primeira equação. Vou procurar agora pares ordenados para a minha segunda equação. Vou colocar aqui 3 também. 3 no valor de x. Então, 2 vezes 3 é 6. Qual o número somado a 6 para encontrar 9? O número somado com 6 eu encontro 9. É o outro 3. Então, o pau ordenado aí fica 3 e 3. E aqui, colocando 5, como eu fiz lá em cima, eu vou ter 2 vezes 5 é 10. 10 somado com o número que dá 9, Everton. Como é que isso é possível? É simples. Eu somo 10 com um número negativo, menos 1. E aí dá 9. Então, aqui o pau ordenado é 5 e menos 1. Tendo esses pares ordenados, agora eu faço o desenho do meu plano cartesiano para poder localizar os meus gráficos. Lembrando que o plano cartesiano vai possuir duas retas que estão cruzadas em um ângulo de 90 graus. Aonde essa reta horizontal eu chamo de reta das abscissas, ou reta x. E a reta vertical eu chamo reta das ordenadas, ou reta y. Nessa reta eu distribuo da maneira mais igual possível. Se você tiver o auxílio de uma régua, fica mais simples. Os meus pontos aqui
1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo. E sempre tentando manter uma mesma distância, porque aí os meus gráficos vão ficar mais fidedignos. Aqui, 1, 2, 3, 4. Não vou precisar mais que isso. Agora embaixo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui na esquerda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Mas por que você não colocou o número? Não vou colocar para não ficar tão poluído. Mas lembra, aqui é positivo, aqui é positivo. Do centro à direita e acima, positivo. Do centro à esquerda e abaixo, negativo. Nós iremos agora localizar os nossos pontos. Primeiro vou localizar os pontos relativos a essa primeira equação. Então, como é que eu vou localizar esses pontos? Eu tenho aqui o ponto 3 e o ponto 0. Lembrando, nas coordenadas, sempre o primeiro ponto é relativo à reta x, tá bom? 3, eu venho aqui, 1, 2, 3, meu ponto está aqui. E 0, se é 0, ele não vai sair do canto, ele permanece aqui. Esse é o primeiro ponto aqui da nossa primeira equação. O próximo ponto é o ponto 4. 1, 2, 3, 4 e 1. Eu estou aqui no 4, eu vou subir 1. O 1 está bem aqui, eu vou fazer até um tracejado para a gente identificar. Está aqui o meu ponto 4 e 1. O meu próximo ponto é o ponto 5 e 2. 5 está bem aqui, vou subir e vou trazer aqui o meu ponto 2 na reta y. E aí eu tenho os meus 3 pontos que correspondem à minha primeira equação. Se eu tenho esses 3 pontos, eu posso ligá-los. E quando eu ligá-los, eu vou desenhar o gráfico que corresponde a essa equação. Ligando esses 3 pontos, agora eu tenho um gráfico que corresponde à equação x menos y igual a 3. Só que aqui eu não estou falando só de um gráfico de uma equação com duas incógnitas. Eu estou falando de um gráfico de um sistema de equação. Então, vou precisar desenhar outro gráfico aí, mas eu já tenho essas coordenadas. A primeira coordenada é a coordenada 3 e 3. Eu venho aqui 1, 2, 3, e aí eu subo até o ponto 3. 1, 2, 3. O ponto de cruzamento é onde eu vou marcar o meu pontozinho da minha coordenada. O próximo ponto é o 4 e 1. E interessante, 4 e 1 já está marcado. Mas por que 4 e 1 já está marcado no outro gráfico? Está marcado no outro gráfico porque as coordenadas 4 e 1 são a solução do meu sistema de equação. E o próximo ponto é 5 e menos 1. Menos 1 está bem aqui, 5 e menos 1 está aqui. O próximo gráfico vai ficar mais ou menos assim. Vou tentar desenhar de forma mais reta possível. E aí esse gráfico aqui, agora que está descendo, corresponde à equação 2x mais y igual a 9. Esse aqui é o ponto de cruzamento dos nossos gráficos, que também é o coordenado que é a solução do nosso sistema de equação. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, falando a respeito de sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas, e abordamos o método da substituição, o método da soma e também falamos a respeito da solução gráfica.